Uma boa noite a todos. Estamos nós aqui, em mais um novo ano que se inicia de acordo com a organização do nosso calendário. E aí, para essa noite, trago como reflexão que a gente possa pensar sobre o tempo. Em quantos tempos cada um de nós já esteve por aqui? Quantas vezes já estivemos nesta morada que Jesus preparou para nós? Somos viajores do tempo. O que significa o tempo para cada um de nós? O que significa pensar nessa renovação de cada um no tempo? Será que é o tempo que nos modifica ou é a nossa ação que vai nos renovando no tempo? Muitas vezes nós ouvimos expressões: o tempo resolve tudo. Será que é o tempo que resolve tudo ou é a nossa forma de agir no tempo que contribui para que tudo se encaminhe? Que relação tem a fé com a esperança? Na leitura do Evangelho, nosso irmão Jorge fez a leitura e diz: a fé é a mãe da esperança e da caridade. Sem fé não podemos ter esperança. Sem fé, como exercitar a caridade? Que nós possamos, então, nesta primeira noite, nesse primeiro encontro do ano de 2022, assim marcado no nosso tempo histórico, cada um de nós podemos refletir: como está a minha fé? O que eu acredito por fé? O trecho do Evangelho dizia: credes em Deus, mas sabeis por que credes. Ou seja, já vivemos tempos históricos e vivemos hoje a era da informação. O nosso desenvolvimento intelectual está acelerado. E será que o desenvolvimento moral caminha nesse mesmo ritmo? São essas as reflexões de um primeiro encontro deste novo tempo, deste novo ano de 2022. Faço um convite, então, para que a gente possa, até ao olhar para essa imagem, uma imagem que tem sombra, uma imagem que tem luz. Que sombras eu vivi no último tempo histórico, ano de 2021? Que luzes eu pude perceber também na minha trajetória, neste ano que findou agora há pouco? Se eu pudesse resumir o ano de 2021 numa palavra, convido a cada um a refletir: que palavra resumiria o ano de 2021 nesta presente trajetória terrena em que estou? Pensemos, que palavra eu escolho? Quais são as luzes que eu consegui vislumbrar, talvez também em momentos de dor? A doutrina espírita nos ensina de que a dor não é castigo. A dor, o sofrimento que porventura ainda nos visita, se constitui em remédio, se constitui em oportunidade de aprendizado. Por isso, ao olhar para essa imagem, tanto as sombras quanto as luzes, porque nós vivemos momentos.
e compreender que tudo aquilo que porventura aconteceu, Deus tinha um propósito de crescimento para cada um de nós. No trecho do Evangelho lido anterior ao início da exposição doutrinária, quando ele fala de que a fé é mãe da esperança, e lá depois, no decorrer do texto, fala também do cumprimento da lei de Deus. Na exposição doutrinária, feita no dia 20 pela irmã Márcia, ela também falava das leis, da lei de Moisés, muito necessária ainda, talvez que seja nesse tempo histórico ainda detalhada, né, como foi naquele momento da história. Até que ponto nós já evoluímos, até que ponto de fato nós já conhecemos a lei de Deus? Porque se para acreditar, para crer em Deus, como diz o trecho do Evangelho, crede, mas saiba por que credes, eu preciso conhecer. E não se trata de decorar trechos do Evangelho, não se trata de decorar partes da doutrina, não se trata de ter um intelectualismo cristão, mas se trata, sim, de compreender a essência da mensagem, a essência da lei de Deus. Na questão 614 aí do Livro dos Espíritos, tem aí a definição, né, da lei de Deus. E tem a definição, dentro da lei de Deus, a definição de moral. É impossível pensarmos o desenvolvimento da fé, é impossível pensarmos em mantermos a esperança sem conhecermos de fato a lei de Deus na sua essência. E quando diz, na questão 614, que a lei natural é a lei de Deus, única necessária para a felicidade do homem. É a lei de Deus que Jesus resumiu num único mandamento: amem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É essa lei que indica o caminho, é essa lei que indica o que a gente deve fazer ou o que não devemos fazer. É esta lei que vai possibilitar, ou seja, o conhecimento e o nosso esforço diário da vivência, da prática, que vai fortalecendo a nossa fé, vai fortalecendo a nossa própria esperança, e nós somente seremos infelizes quando nos afastamos da lei. E muitas vezes nos colocamos nessa rota, nessa viagem que estamos fazendo, muitas vezes nos colocamos na condição de vítima. Tudo dá certo para todo mundo, para mim não. Quais são as escolhas que eu estou fazendo? Eu consigo compreender esta lei de Deus, compreender os ensinamentos que ela traz, compreender aquilo que ela me indica, o que eu devo ou não fazer. E é fundamental que pensemos sempre: aquilo que eu não gostaria que fizesse para mim, não farei para os outros. Colocar-se no lugar do outro. Uma das palavras que nos últimos tempos mais tem sido dita é a palavra empatia. A empatia é colocar-se no lugar do outro. São muitas palavras que muitas vezes nós vamos repetindo sem de fato refletir sobre o significado profundo que elas têm. Se compreendêssemos essa máxima, amem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e todos os dias nos esforçarmos, mesmo nos momentos de queda, porque todos nós temos, reconhecendo ainda as nossas imperfeições, mas sempre buscando este rumo, esse caminho, a rota que essa lei nos ensina. Já na questão 629,
Daí sim com a definição da moral. O que é a moral? Não é na questão do falso moralismo, isso está certo, isso está errado, faz do jeito que você quer, não. A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. É preciso compreendermos a distinção entre o bem e o mal. Se queremos fortalecer a nossa esperança, se queremos nos renovar no tempo, é preciso que cada vez mais tenhamos consciência dessa distinção do bem e do mal. A moral funda-se na observação da lei de Deus. E já dito, e agora nós temos essa nova oportunidade também de ficar no canal do YouTube, né? As mensagens. Márcia falou no dia 20, essa palestra, essa exposição já está no YouTube, falou bastante sobre as leis de Deus e como ela foi explicitada no tempo de Moisés, separada em 10 mandamentos. É possível resumir, e Jesus disse: eu não vim abolir a lei. Pelo contrário, eu vim esclarecer, eu vim dar entendimento desta lei. Então, a moral cristã, ela se fundamenta na lei de Deus. Quando nós observamos a lei de Deus, vamos buscar fazer o bem para nós próprios e para os outros. Por isso o ensinamento, quando diz: amem ao próximo como a ti mesmo. Amar a si não é ser egoísta. Amar a si é respeitar-se nesse movimento que cada um faz no tempo histórico. Aproveitar todas as oportunidades que tenho para compreender o que é o bem e o que é o mal. E aí na questão 630, para que a gente possa, de fato, compreender, né? E não simplesmente dizer, eu tenho fé. Eu tenho fé, por isso eu quero ganhar dinheiro nesse ano, então na virada do ano eu coloquei a cor amarela e tudo vai dar certo. Eu coloquei a cor tal, porque essa cor vai trazer isso. Nada contra o que cada um quiser usar, não é nada disso. Que significado tem isso? Agora, a fé que se fundamenta na lei de Deus, ela está para além disso tudo. Isso faz parte da cultura, dos costumes, e ninguém está dizendo que isso está certo, está errado. Agora que a gente tenha consciência de que qual é a fé, qual é a esperança, ou a minha fé, a minha esperança está fundamentada em quê? E daí diz assim: para ter a compreensão, para nos fortalecer, para nos renovar no tempo, nós precisamos distinguir entre o bem e o mal. O bem é tudo o que está de acordo com a lei de Deus. Ponto. Simples assim. O bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus. E o mal é tudo aquilo que dela se afasta. Então, sempre no dia a dia, nos momentos da nossa vida, seja no primeiro dia de cada ano ou no último, e no decorrer desse tempo que a gente possa sempre pensar e refletir. E também com aquele ensinamento de Jesus: orai e vigiai. Vigiai, compreendam o que é o bem e o que é o mal. E continua dizendo: fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Esse conformar aqui não é no sentido do conformismo, é no sentido de agir conforme a lei de Deus. Agir de acordo com os ensinamentos. Procurar a prática do bem. Se a fé é a mãe da esperança e da caridade, e a prática do bem é o exercício do amor, é o exercício da esperança, é trabalho, é conquista. Na questão 631,
quando fala se nós temos, a pergunta é se nós temos meios, quais são os meios que a gente tem para descobrir, para distinguir, para discernir entre o bem e o mal. Sim, quando ele crê em Deus e quando o quer saber. Vejam, quando cremos em Deus, o Evangelho nos diz lá, credes, mas sabeis por que credes. Compreenda. E quando o quer saber, e aí a pergunta a cada um de nós. Até que ponto eu quero conhecer as leis de Deus? O que eu estou fazendo para saber, para compreender? Quantos livros eu tenho como propósito ler neste ano para compreender? O que eu estou fazendo para crescer? E veja como termina o que está aqui sinalizado. Deus lhe deu a inteligência para discernir entre um e o outro. Deus nos criou simples e ignorantes, mas dotados de inteligência e de vontade. Vai, meu filho, vai, continua, desenvolva-se, aprenda, cresça, evolua. É o convite feito a todo tempo. Esse exercício do desenvolvimento da inteligência, tanto a inteligência, né, do ponto de vista intelectual, quanto no aspecto moral, que vai nos possibilitar discernir o que é o bem e o que é o mal. E aí sim nos fortalecer na fé, nos fortalecer na esperança. Porque eu tenho consciência dos meus atos. Eu não sou aquela marionete onde, se um diz algo, isso está certo, outro diz, isso também está certo. Eu consigo discernir porque eu busco o conhecimento. Na questão 779, se eu não me engano, do Livro dos Espíritos, também vai falar sobre o desenvolvimento. Se todos os espíritos se desenvolvem no mesmo tempo, no mesmo ritmo. Ele diz não. Cada um no seu tempo, no seu ritmo. Alguns se desenvolvem mais rapidamente, outros mais lentamente. Mas é importante que estejam juntos, porque daí os espíritos nos dizem da importância do contato social, da entreajuda. Agora, a responsabilidade pela trajetória é de cada espírito, é de cada um de nós que aqui está. Emmanuel, quando no prefácio do livro Entre a Terra e o Céu, de Chico Xavier e André Luiz, vejam, quando ele fala de novo da lei. A lei é viva e a justiça não falha. Quando a gente estuda no Livro dos Espíritos as leis, elas têm uma divisão didática para que a gente possa compreender, acho que são 10, né? Numa divisão das leis, a última lei é a lei da justiça, do amor e da caridade. É uma divisão didática para que possamos compreender. Mas toda a lei se resume exatamente na questão da prática do bem, no exercício da caridade. Quando ele diz que é preciso que a gente esqueça o mal para sempre e semear o bem cada dia. Que oportunidades eu tive hoje, dia 3 de janeiro de 2022, que oportunidades eu tive hoje de fazer o bem? Quantas vezes talvez fui tentado? Porque as tentações existem. Nós vivemos, nós somos ainda espíritos imperfeitos, mas nós podemos escolher a prática do bem. E ele termina dizendo ainda nesse prefácio, ajuda aos que te cercam, auxiliando a ti mesmo. Sempre quando fazemos o bem ao outro, esse bem, somos nós os maiores auxiliados. Quando Emmanuel fala disso, né, é exatamente aqui também trazendo a importância que tem a vivência em família, a vivência em comunidade, a vivência nos nossos empregos, enfim. A importância das relações sociais,
Nós não somos ilhas, nós não vivemos sozinhos. E é exatamente no dia a dia, nas questões mais simples, até outras ações mais complexas, que nós temos a oportunidade de praticar o bem. O que traz, então, o Evangelho, não daquele trecho lido pelo irmão no início da exposição, no capítulo 19, quando fala, diz assim, sobre a fé, que a fé é o sentimento inato no homem. O que é algo inato? Inato é algo que nós trazemos. Isso está dentro de cada um de nós. Todos nós temos, independente de crença, todos nós temos trazemos esse sentimento de uma destinação futura. Independente de crença, a gente se pergunta: quem somos nós, de onde viemos, para onde nós vamos, por que tudo, que razão tem tudo isso que acontece no nosso dia a dia? É exatamente a fé que nos fortalece. Quando fala, e aí a doutrina espírita que esclarece, nós estamos fazendo uma passagem, uma trajetória, numa existência aqui nesse momento no planeta Terra. Mas a nossa destinação futura, enquanto espírito, nosso espírito é eterno. A vida do espírito não termina nunca. E é nisso que a nossa fé precisa estar ancorada. Quando o Evangelho diz, de que é a consciência que nós temos também dessas faculdades imensas, das riquezas que existem em cada um de nós. E essas riquezas não são dadas pelos títulos terrenos que porventura nós tenhamos. Essas faculdades que vamos desenvolvendo é exatamente de trajetória em trajetória, você vai cada vez mais tendo a oportunidade, e o que diz aqui no final também sinalizado em vermelho. Somos nós que primeiro tínhamos, essa centelha, esse germe em estado latente no nosso espírito, mas somos nós que precisamos fazer eclodir. Se a gente vai buscar o significado de eclodir, tende a aparecer, surgir, desabrochar, desenvolver. Vamos adotar aqui o termo sinônimo de eclodir como desenvolver. A nossa fé precisa ser desenvolvida via conhecimento, via postura. E aí sim que ela fortalece, ela crescerá por vontade própria e nos fortalecerá na trajetória. Nos ajudará a compreender que a dor é passageira, que a alegria é passageira e que tudo isso faz parte da nossa jornada. Emmanuel também, quando nos orienta no livro Vida e Luz, ele fala sobre a aceitação e renovação. A fé nos faz compreender e nos ajuda a aceitar. A aceitar também não no sentido de conformismo, de vitimização, mas assim aceitar e dizer: o que eu preciso aprender com isso que está acontecendo? É muito fácil termos fé e esperança quando estamos felizes, quando está tudo muito bem. É mais tranquilo, podemos assim dizer. Mas e quando a dificuldade nos aparece? E aí Emmanuel diz assim: aceitarás a dificuldade não por fardo de aflição, que te arrase as energias, mas por ensinamento que te habilite a mais ampla aquisição de experiência. É exatamente no momento das maiores dificuldades que provavelmente nós temos as maiores oportunidades de adquirir mais experiência, nos fortalecer na fé, nos fortalecer e nos renovar na esperança. No capítulo 21, São Luís, no capítulo 21, item 8, fala e nos encoraja
a todos nós, quando diz assim, e eu vou ler o que está aqui num trechinho do Evangelho. E depois, meus filhos bem-amados, marchai sem vacilações, sem preconceitos, na rota bendita que empreendestes. Qual é a minha rota? Qual a rota que nós estamos vivendo? Qual é o norte desta rota? No que eu me fortaleço nessa rota, mais uma rota que eu empreendi? Ide sempre sem temor, afastai corajosamente tudo que poderia entravar a vossa marcha até o objetivo eterno. Jesus disse, e o convite, entre tantos outros, um deles de Jesus é: sede perfeitos como meu Pai é perfeito. Sabemos que é uma perfeição relativa, mas esse é o grande convite. Esse é o nosso objetivo. E ele continua dizendo: continuai, pois, avançai sem cessar, que a vossa divisa seja a do progresso contínuo em todas as coisas. A natureza não dá salto, é contínua, é gradativa. O progresso também, e o nosso progresso intelectual, o nosso progresso moral também acontece assim. E é importante que tenhamos consciência de que sempre que progredimos, nós também contribuímos com o progresso do planeta, da nossa morada. Então, continua dizendo, do progresso contínuo em todas as coisas, até que chegais, enfim, a esse termo feliz onde vos espera todos aqueles que vos precederam. Com quem eu tenho sintonia? Como eu busco vibrar? Sabemos que se temos a vigilância dos nossos pensamentos, em boas vibrações, nós nos conectamos com espíritos superiores que estão sempre ao nosso lado. Mas nós precisamos fazer a conexão daqui, através da oração. Quantos talvez quantos que nos amaram, que nos amam, e que continuam nos acompanhando, mesmo não estando mais aqui. E que vibram com cada conquista nossa. Vibram com cada luta que vencemos. E é nessas lutas que nós vamos nos renovando. E essa imagem dos pássaros libertos, nós somos chamados à libertação, à liberdade, à felicidade. Saímos dos grilhões da ignorância, do egoísmo, do orgulho, da ganância, e continuamente, gradativamente, podemos ir deixando esses grilhões, essas correntes, e voarmos mais livres. Mas depende das nossas escolhas. E quando São Paulo diz, agora, pois, permanecem essas três, a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior delas é a caridade. A prática do bem, a escolha do bem o tempo todo. Como eu estou me renovando nesse tempo? Que adubos eu estou trazendo para a minha vida espiritual? Como eu estou contribuindo também com o progresso, com a renovação da esperança dessa nossa morada que é o planeta Terra? Que contribuições, que essa imagem possa nos fazer pensar. Todos nós temos condições de contribuir, todos. Cada um do seu jeito, no seu tempo, no seu ritmo, nas coisas mais simples que a gente faz. Nós temos condições de contribuir com a renovação íntima e também
do planeta. E por fim, que a gente possa sempre ter a certeza de que espíritos amigos caminham o tempo todo conosco. Que possamos sentir essa proteção, que possamos, através da prece sincera, do pensamento, entrarmos em conexão com esses espíritos amigos. Que nós possamos perceber, muitas vezes, o quanto eles vão nos intuindo qual é o melhor caminho, qual a melhor decisão a tomar. Que possamos prestar atenção nos sinais que a vida vai nos colocando. Muitas vezes, os espíritos amigos nos falam através de alguém que caminha conosco. Que a gente possa perceber e compreender essas mensagens. E por fim, que a mensagem de amor de Jesus, ela possa renascer nos nossos corações a cada dia deste novo ano que inicia. Rossando Kingsley, numa palestra, um vídeo no Instagram, ele diz assim: nós temos o costume de dizer Feliz Ano Novo, e que talvez a gente tenha que começar a dizer Feliz Eu Novo neste novo ano. E que este Feliz Eu Novo seja marcado pela mensagem de amor de Jesus. Que todas aquelas promessas, aqueles propósitos que muitos de nós fazemos na virada de ano, que a gente escreva eles em algum lugar. Que a gente olhe e não fique somente no calor daquele momento, mas que em cada momento de sombra, cada momento de dor, em cada momento de alegria, de conquistas que vamos viver nesse novo ano, que a gente lembre sempre da mensagem de amor de Jesus. Desse Jesus, desse governador do nosso planeta que nos acolhe, que nos ama. E repetindo aqui o que disse a irmã Márcia, ele sabe o nome de cada um de nós. Ele conhece cada necessidade, como vibra cada um de nós. Que seja então que a gente se coloque nos braços desse mestre amoroso e confie. A fé e a esperança significa isso. Eu confio, eu me entrego nos planos que você tem. Porque eu sei que, aquilo como ele diz, não cairá um só cabelo de vossa cabeça sem a permissão de nosso Pai. Que a gente confie, que a gente possa se renovar e que sejamos felizes. É possível ser feliz até no momento em que as lágrimas caem, porque sabemos que isso passará. Que todos nós que aqui estamos, que a gente possa ser feliz e que possamos ser merecedores das bênçãos nesse novo ano. Fiquemos todos em paz, na certeza de que Deus tem um propósito de amor para cada filho seu. Ele não nos abandona nunca, mas Ele espera de que de nossa parte nós também façamos aquilo que é importante para a nossa evolução. Fiquemos todos em paz.